Now, we do have confirmed estimates out of the United States Geological Survey putting the expected quake at a 10.0. Você pode achar difícil de acreditar, mas o que você vê na tela neste momento não é apenas um lugar. Na verdade, este é o lugar onde a placa do Pacífico e a placa norte-americana ficam adjacentes uma à outra. Então, se você visitar esse lugar com um amigo, ambos podem estar na mesma área, mas ficarem duas placas tectônicas separadas. Mas o que é este lugar? Bem, é a infame linha de falhas de San Andreas, da Califórnia. E possivelmente o ponto de origem potencial de um dos maiores desastres da história da Califórnia. É legitimamente considerado a maior ameaça enfrentada pelo sul da Califórnia hoje. Mas como isso é possível? Para entender melhor esta linha de falha e o perigo que ela representa para todos os californianos, primeiro você precisa descobrir um pouco mais sobre sua geografia. Então, o que é exatamente a linha de falha de San Andreas? Os fãs de ficção científica e de filmes apocalípticos, entre vocês, devem ter uma ideia sobre isso graças ao popular filme intitulado San Andreas, como favorito de todos com Dwayne Johnson. Embora a descrição do desastre em caso de ruptura seja muito mais exagerada nesse filme. A falha de San Andreas é o que chamamos de uma falha de transformação continental que se estende pela Califórnia. Ela tem cerca de 1.200 quilômetros de comprimento. A falha forma a fronteira tectônica entre as placas do Pacífico e da América do Norte. Seu movimento é descrito por especialistas como um movimento de deslizamento lateral direito, o que significa que duas placas estão deslizando lentamente uma sobre a outra horizontalmente. A falha é dividida em 3 segmentos distintos, cada um com suas características únicas. Outra importante característica distintiva dos 3 segmentos é o grau variável de risco de terremoto. A taxa de deslizamento entre estas linhas de falha está entre 20 e 35 milímetros por ano, descoberta por um professor da UC Berkeley chamado Andrew Lawson em 1895. Inicialmente, ele descobriu a zona norte da falha. A maioria das pessoas acredita que o seu nome vem do pequeno lago que se formou no vale entre as duas placas chamadas Lago San Andreas. Mas relatórios publicados por Lawson entre 1895 e 1906 sugerem que foi ele quem lhe deu o nome do Vale de San Andreas ao redor. O terremoto de 1906, que ocorreu em São Francisco, levou Lawson a deduzir que esta falha se estendeu então até o sul da Califórnia. Thomas Dibble, um geólogo, chegou à conclusão de que centenas de quilômetros de movimentos laterais poderiam ocorrer ao longo desta falha. Especialistas acreditam que esta grande fratura na crosta terrestre começou a se formar em meados da era Cenozoica, há quase 30 milhões de anos. O movimento tectônico ao longo desta falha tem sido realizado a múltiplos grandes terremotos originados perto da superfície ao longo do seu caminho. A teoria tectônica da placa propõe que San Andreas representa a fronteira entre as placas do Pacífico Norte e da América do Norte. A placa do Pacífico Norte está aparentemente deslizando lateralmente para além da placa norte-americana na direção norte. Os 3 segmentos da falha são chamados de segmentos norte, central e sul. O segmento norte vai de Hollister e termina em Mendocino Triple Junction. O segmento central vai do campo de Park para Hollister, no noroeste. O segmento sul vai do campo de Park até o mar de Salton. Geólogos têm explicado que o movimento sudeste da placa norte-americana, em direção à placa do Pacífico, está criando forças de compressão ao longo do lado leste, enquanto o movimento noroeste da placa do Pacífico também está produzindo forças de compressão significativas, que são particularmente pronunciadas no ponto onde a placa norte-americana forçou San Andreas a correr para o oeste. A grande maioria da população californiana reside nas proximidades desta falha e algumas vilas, cidades e estradas são até mesmo construídas sobre ela. Um túnel do sistema de trânsito rápido da Bay Area de São Francisco está entediado exatamente através da área da falha. O escorregamento aí das placas não acontece anualmente. Ao invés disso, a pressão das forças de compressão se acumula durante muitos anos e finalmente escorrega na forma de um terremoto significativamente grande. E estes terremotos são a razão pela qual os cientistas estão sempre preocupados com estas linhas de falha. É bastante evidente que a maioria desta linha de falha é coberta pelo desenvolvimento, o que significa que as pessoas que residem aqui estão em constante risco. Dirigindo para o norte de Los Angeles, na Interstate 5, você chega à passagem do Tejon, que passa exatamente ao longo da linha de falha. E se você quiser ver os artefatos desta falha com seus próprios olhos, este é o lugar para se estar. Aqui na beira da estrada, uma placa raspando a outra é claramente visível. A monzonita cinza metamórfica de quartzo que você vê aqui pertence à placa do Pacífico, enquanto que o rico arenito sedimentar marrom e o sedimento de pedra siltstone são da placa norte-americana. Não é possível que estas duas rochas se tenham formado juntas por si mesmas. Isso só aconteceu por causa do movimento de deslizamento das placas. Entre as duas tem uma camada de rocha preta, também chamada de goiva de falha, e é aqui que se encontra a linha de falha propriamente dita.
Se um terremoto atingisse esta área, provavelmente cortaria a Interestadual 5 e completamente a principal rota de transporte para Los Angeles. Continuando para o norte até o Vale Central da Califórnia e depois virando para o oeste, você chegará à planície de Carrizo. Felizmente, esta é em sua maioria uma área rural com pouco ou nenhum desenvolvimento sobre a linha de falha, mas o melhor lugar para ver a falha é a escarpa de Elkhorn, de cima. Neste lugar, é visível um mergulho bastante evidente entre as bordas das duas placas. Curiosamente, o deslocamento das placas também deixa suas marcas nos cursos d'água locais. Os riachos que cruzam a linha de falha tendem a ter seus cursos alterados com o movimento ao longo dos anos. Os sismólogos explicaram que uma grande liberação de estresse na parte sul do sistema de falhas de San Andreas não ocorre desde 1857 e, portanto, é apenas uma questão de tempo até que a falha gere um terremoto em larga escala e potencialmente destrutivo. Mas quando isso vai acontecer? E o que fez os especialistas pensarem que isso vai ocorrer? Há alguns anos, Thomas Jordan, o diretor do Centro de Terremoto do Sul da Califórnia, fez um anúncio de arrepiar os ossos. Segundo ele, a falha de San Andreas está aparentemente em um estado crítico e pode gerar um enorme terremoto a qualquer momento. Ele diz que a parte sul da linha da falha parece trancada, carregada e pronta para partir. O eminente sismólogo explicou que, apesar de ambas as placas estarem se movendo em uma direção aproximadamente norte, a placa do Pacífico está se movendo mais rápido do que sua contraparte e, portanto, está causando um estresse constante. Algumas dessas tensões foram liberadas no catastrófico terremoto de 1906, que atingiu a área da Baía de São Francisco e, novamente, no terremoto de Loma Prieta, de 1989. Mas ao sul da linha da falha, o estado permaneceu a salvo de tais eventos. Isso levou os especialistas a acreditar que um terremoto é iminente e, pelo que parece, este vai ser um grande terremoto. De acordo com o levantamento geológico dos Estados Unidos, terremotos catastróficos estão destinados a acontecer a cada cerca de 200 anos. Porém, ainda não podemos prever exatamente quando vai acontecer. Mas no caso da linha de falhas de San Andreas, sabemos com certeza uma coisa: um terremoto iminente causará uma grande quantidade de destruição. A seção do meio de falha de San Andreas é agora propensa a terremotos muito maiores do que se acreditava anteriormente. Entre as cidades Hollister e Parkfield, a falha passa por um arrepio asseísmico. Isso significa que aqui as duas seções de falha se movem imperceptivelmente e liberam estresse, evitando assim qualquer terremoto de grande magnitude. Mas os pesquisadores descobriram que no passado, esta seção pode ter sofrido alguns terremotos de alta magnitude. De acordo com Genevieve Coffey, geólogo do GNS Science da Nova Zelândia, os grandes terremotos nesta parte da falha provavelmente ocorreram nos últimos 3 milhões de anos. Ela também acredita que, mesmo que o estresse não se acumule a ponto de causar um grande terremoto aqui na falha, ele poderia atuar como um conduto para terremotos originados na seção norte ou sul da ilha da falha. Embora seja difícil prever com precisão quando o grande terremoto pode ocorrer, os sismólogos fazem questão de liberar uma previsão para a probabilidade de tal evento a cada poucos anos para manter o público vigilante. Há mais de uma década, os sismólogos modelaram como o solo tremeria na parte sul da falha de San Andreas, e cientistas e engenheiros ambientais usaram esses dados para estimar os efeitos de um hipotético terremoto de magnitude 7,8. Suas especulações e vários outros modelos previram que os efeitos de tal terremoto na Califórnia seriam catastróficos, para dizer o mínimo. Então, o que acontecerá se ele rachar e o grande finalmente atingir o Vale Coachella? Vamos começar olhando aqui para essa simulação do terremoto desenvolvida pela Academia de Ciências da Califórnia. Você pode ver aqui que San Andreas pode ser a fonte de muitos movimentos detectados na área da Bahia, mas várias outras linhas de falha também cortam a parte costeira da Califórnia, formando uma rede complexa de fraturas potencialmente perigosas. A falha de Hayward corre quase paralela à linha de falha de San Andreas e é responsável por uma boa quantidade de movimento entre as duas placas. Hayward mal se deslocou desde o seu terremoto de 1869. Essa simulação mostrará o que pode acontecer no caso de apenas 50 milhas de qualquer falha que atravessar a Califórnia se romper. Isso desencadearia um evento de cerca de 1/16 de intensidade do terremoto de São Francisco de 1906. O movimento do solo que ele pode causar irá variar dependendo da proximidade das montanhas, do tipo de solo e de outros fatores. Usando esses fatores, os cientistas calculam a intensidade do tremor de terra. Agora você pode ver os efeitos de um terremoto de magnitude 9,2 da linha de falha de Cascadia, e foi sentido ao longo de toda a costa do Pacífico. Você pode ver que, quando ele atinge o Havaí, então o Havaí reverbera a onda para a costa oeste. Um tsunami faz seu caminho para a Indonésia,
Ásia, Nova Zelândia, Austrália e América Latina. Especialistas acreditam que o Big One vai atingir o estado com uma força quase similar. A pesquisa geológica dos Estados Unidos afirma que nas próximas 3 décadas há 99% de chance de um terremoto de magnitude 6,7 ou maior atingir a Califórnia. E há 46% de chance de que este terremoto seja de magnitude 7,5 ou mais. As previsões recentes limitam a magnitude deste terremoto iminente a 8. A devastação, em qualquer caso, será um dado adquirido. De acordo com o modelo hipotético de 7,8 de magnitude, com escorregamento de 2 a 7 metros, a construção que se encontra na falha será mais severamente afetada. Entretanto, graças à lei de zoneamento de falhas do terremoto de Aukist-Priolo, as construções nesta zona são poucas ou muito distantes. Mas além da construção, este terremoto afetará cerca de 90 cabos de fibra ótica, 966 estradas, 39 tubulações de gás e 141 linhas de energia que cruzam esta zona. Os danos aos edifícios custarão cerca de 33 bilhões de dólares, com os edifícios mais modernos sofrendo menos danos do que os edifícios mais antigos. Especialistas também esperam incêndios violentos, como os que aconteceram após o terremoto de Northridge. Na verdade, o dano estimado que estes incêndios causarão será provavelmente maior do que o causado pelo tremor de terra inicial. Especialistas acreditam que o número total de mortes será entre 1.800 a 2.000. Centenas de incêndios começarão, as estradas serão bloqueadas, o sistema de água será severamente danificado e o pessoal de emergência enfrentará dificuldades para apagar todos os incêndios. As linhas que trazem água, gás e eletricidade para Los Angeles serão cortadas e não serão consertadas por meses. Os edifícios modernos sobreviverão ao terremoto, mas ficarão inutilizados. Os tremores secundários continuarão abalando o vale nos próximos dias e podem levar a mais destruição. Lucy Jones, uma sismóloga da USGS, acha que isso é um pouco uma subestimação. Segundo ela, os danos causados pelo fogo após o terremoto são surpreendentes, mas poderiam ser muito piores no caso dos ventos de Santa Ana estarem soprando quando o terremoto atingir o vale. Estes são ventos sazonais que sopram ar seco empoeirado do interior para a costa e aumentam gravemente o risco de incêndios florestais. As reservas de água de Los Angeles não durariam mais de 6 meses e resultariam em uma seca severa. Os danos totais podem chegar a 200 bilhões de dólares. Cerca de 50 mil pessoas ficarão feridas e 2.000 morrerão. Lucy diz que não se trata tanto de morrer no terremoto. É mais sobre ser miserável depois do terremoto e as pessoas podem simplesmente desistir do sul da Califórnia. Tudo em que a população depende seria danificado e levará mais de 1 ano para consertar tudo isso. Na ausência de uma infraestrutura funcional, a economia provavelmente entrará em colapso e as pessoas simplesmente abandonarão esta parte do estado, incluindo Los Angeles. Resumindo, quando o grande ataque atingir o sul da Califórnia, será maciçamente afetado e os danos serão significativos. Entretanto, os californianos não são estranhos à devastação causada pelo tremor do solo. Então, talvez as consequências não sejam tão drásticas quanto Lucy Jones especulou. Muitos especialistas da Pacific Northwest Seismic Network também especulam que tais terremotos podem causar abalos secundários que podem desencadear tsunamis. Estes tsunamis enviarão enormes ondas de água que cairão sobre a terra e eventualmente levarão a inundações. Na verdade, um fenômeno chamado Seiche pode causar corpos de água menores, como piscinas, para lançar poderosas ondas de água. Quando dizemos que a infraestrutura sofrerá danos insondáveis, não nos referimos apenas a edifícios. As pontes podem acabar empenadas, os trilhos dos trens vão torcer e atrasar a ajuda de fora, e as rodovias não permanecerão utilizáveis. O transporte público sofrerá danos imensos e provavelmente haverá pouco ou nenhum transporte nas semanas após o evento. Os socorristas, caminhões de bombeiros e ambulâncias também enfrentarão atrasos significativos, entre outros obstáculos. O terremoto de Tijuana, de 1857, rompeu quase 350 quilômetros no sul e no centro da Califórnia. Embora seja chamado de terremoto Fort Tijuana, seu epicentro foi localizado ao longo do sul de Parkfield. A magnitude deste terremoto foi registrada em 7,8, e o resultado na morte de 2 pessoas. Em 1906, a Califórnia não teve tanta sorte. Um terremoto de magnitude 7,8 rompeu quase 340 quilômetros no norte da Califórnia. O epicentro deste foi perto de São Francisco, e os danos que causou foram monumentais. O norte da Califórnia foi atingido por este grande terremoto em 18 de abril de 1906. O tremor de alta intensidade foi sentido desde Eureka até o Vale de Salinas. Os incêndios irromperam logo após o terremoto e as autoridades demoraram vários dias para apagá-los. É lembrado como um dos terremotos mais mortíferos da história dos Estados Unidos. Ele destruiu mais de 80% da cidade
e matou mais de 3.000 pessoas. O número de mortos deste evento é considerado a maior perda de vidas devido a um desastre natural na Califórnia. Perdas de propriedade no valor de 400 milhões de dólares foram sofridas pelo estado em 1906, o que corresponde a mais de 8,5 bilhões de dólares hoje. Outro terremoto atingiu São Francisco, em 22 de março de 1957. Foi um terremoto de magnitude 5,7 e consideravelmente menos severo do que o de 1906. As perdas financeiras deste atingiram até $1 milhão e apenas uma pessoa morreu neste terremoto. O epicentro deste terremoto foi a falha de San Andreas, no oceano, a oeste de São Francisco. Em 1989, o terremoto de Loma Prieta rompeu quase 40 quilômetros perto de Santa Cruz, Califórnia. 63 pessoas morreram neste evento e danos moderados foram sofridos por alguns locais vulneráveis na área da Bahia. A magnitude deste terremoto foi de quase 6,9. O terremoto mais recente na região ocorreu em 24 de setembro de 2004. O terremoto de magnitude 6,9 abalou a área de Parkfield, mas os tremores secundários continuaram por uma semana após o evento principal. O tipo de movimento que ocorreu ao longo da falha tem um papel importante nestes terremotos. Blocos nos lados opostos da falha tendem a se mover horizontalmente como já estabelecido. Se você estivesse em um lado da falha e olhasse através dele, o bloco do lado oposto pareceria ter se movido para o lado direito. Nos terremotos de 1906, as estradas, cercas e fileiras de árvores e arbustos que cruzavam a falha eram compensados por vários metros. As estradas que atravessavam a Baía de Tomales foram compensadas por quase 12 pés. Em cada caso, o solo oeste da falha se deslocou relativamente para o norte. O deslocamento repentino capaz de iniciar um terremoto ocorre em uma seção da falha de cada vez. O desvio total acumula irregularmente ao longo do tempo, principalmente pelo movimento na primeira, seguido pelo movimento em outra seção da falha. As seções que produzem terremotos maciços permanecem trancadas e silenciosas por mais de um século, permitindo que a tensão se acumule. E então, essa deformação é liberada em grandes surpresas na forma de grandes terremotos. Outros trechos da falha são acomodados pelo movimento de rastejamento, ao invés de gerarem terremotos repentinos. De acordo com geólogos, o deslocamento total acumulado deste movimento e dos terremotos é de cerca de 350 milhas ao longo da falha de San Andreas, desde a época em que ela começou a existir, há quase 20 milhões de anos. Segmentos da falha entre Tejon Pass e o Mar Salton foram estudados em detalhes por especialistas que encontraram terrestres geologicamente semelhantes em locais opostos da falha, que agora estão separados por 150 milhas. Alguns blocos de crosta podem ter se movido por 20 ou mais graus de latitude. Há muitos segmentos ao longo dos limites da placa terrestre, como o de San Andreas, onde grandes terremotos não ocorrem há muito tempo. Os cientistas chamam esses segmentos de lacunas sísmicas e conseguiram um pouco de sucesso ao estimar quando algumas dessas lacunas irão produzir terremotos. Estudos geológicos revelaram que nos últimos 15 e 100 anos ocorreram terremotos em intervalos de cerca de 150 anos na parte sul da falha de San Andreas. E de acordo com esta estimativa, o último grande terremoto no sul de San Andreas ocorreu em 1857. Portanto, os próximos 30 anos serão provavelmente quando o próximo acontecerá. A área da Baía de São Francisco está em menor risco, já que foi há menos de 150 anos desde o terremoto de 1906. Entretanto, a área ainda é suscetível a eventos potencialmente perigosos de tamanho moderado que podem ocorrer a qualquer momento. Os especialistas estão, entretanto, otimistas de que os eventos em larga escala não ocorrerão sem uma premonição. Tal terremoto será precedido por vários anos de aumento na atividade sísmica e possivelmente incluirá múltiplos tremores secundários de magnitude 5 ao longo da falha de San Andreas. Os sismólogos também pensam que eles registrarão mudanças evidentes na superfície da Terra antes de um terremoto maciço. Estas mudanças podem incluir o encurtamento das linhas de levantamento em toda a falha, mudanças na elevação e efeitos sobre os tensiômetros implantados em vários poços. Uma seção de San Andreas, perto de Parkfield, Califórnia Central, é considerada uma área-chave para métodos de pesquisa empregados em previsões de terremotos. Isto ocorre porque os terremotos de tamanho moderado têm agitado esta área a cada 20 ou 22 anos por quase um século. Desde o grande terremoto de 1966, Parkfield tem sido vulnerável a um terremoto de magnitude de 5 a 6 e um ocorreu em 2004. Além do San Andreas, o longo e letal corte da falha de Hayward ao longo da base de Berkeley Hills e diretamente através da Universidade da Califórnia também é uma bomba relógio. Ela passa sob um teatro, alguns dormitórios e os degraus do California Memorial Stadium. Os cientistas já sabem que os centímetros de Hayward se movimentam de forma constante
mas também sabem que as falhas não só se arrastam, como também se rompem e quebram. E esta ruptura vai acontecer de repente, sem qualquer aviso prévio. Um professor de Berkeley, chamado Richard Allen, declarou que Hayward é uma linha de falha particularmente perigosa. Ela não desencadeia um terremoto desde 1868 e, portanto, está programada para um grande terremoto no futuro próximo. Allen acredita que um terremoto em Hayward liquidificará completamente o campo do estádio. Aclamados especialistas deixaram claro que grandes terremotos são uma realidade inegável e para os californianos não vai parar de ocorrer. Mas o que os moradores locais podem fazer é estar preparados para tal calamidade. A Califórnia está desenvolvendo 3 grandes linhas de defesa contra um terremoto perigoso. Os edifícios em áreas sísmicas devem ser projetados e construídos para resistir ao movimento de chocalhos. Lucy Jones passou todo o ano de 2014 trabalhando então com o prefeito de Los Angeles para identificar vulnerabilidades e preparar a cidade para o inevitável. Os códigos de construção de estruturas mais antigas podem ser mudados para exigir uma reforma para que elas resistissem ao tremor. Em algumas cidades, programas para fortalecer ou demolir edifícios propensos ao colapso estão em andamento. A segunda linha de defesa envolve o uso seletivo de terremoto para minimizar os efeitos perigosos. Sistemas de energia, comunicação e internet devem ser reforçados e deve haver sistemas de backup para garantir que a comunicação não seja totalmente cortada em caso de um terremoto. Não é tão fácil quanto parece. Tais planos requerem bilhões de dólares em financiamento e várias décadas para serem implementados. Há muitos obstáculos no caminho para melhorar a capacidade das áreas povoadas de sobreviver a um terremoto catastrófico. Os proprietários podem ajudar a si mesmos e fazer esforços em nível individual. Eles podem reequipar as suas propriedades para melhor se aguentar em caso de um terremoto severo. Extintores de incêndio devem ser instalados em todos os lugares possíveis, inclusive em casas e carros, e também devem ser incluídos nos kits de terremoto. Apagar pequenas chamas antes que elas cresçam e se espalhem pode salvar muitas vidas, propriedades e dinheiro. Escolas, empresas e bairros residenciais podem realizar exercícios de agitação para praticar o que eles terão que fazer quando um terremoto ocorrer. Também é importante não prestar atenção aos mitos do terremoto e viver com medo constante. Relatórios geológicos têm confirmado que, quando o grande tremor chegar, a Califórnia não vai se separar dos Estados Unidos e definitivamente não vai deslizar no mar. A versão super sensacionalista do Doomsday na ficção popular é, em sua maioria, um exagero. Ficar seguro durante um terremoto é algo que todo indivíduo terá que fazer por conta própria. Enquanto o chão está tremendo, é melhor permanecer preparado e se aproximar do chão rastejando sob uma mesa ou outros móveis se você estiver dentro. Se você se mover durante um terremoto maciço, há uma boa chance de você ser cortado por estilhaços de vidro ou ser atingido por objetos em movimento. O chão tremendo pode desequilibrar você, fazendo-o cair, e você pode sofrer ferimentos como resultado. A queda de fios elétricos e outros detritos pode atingir carros e pessoas e, no caso de um terremoto de alta magnitude, as equipes de emergência demorarão mais tempo para alcançar aqueles que precisam de ajuda. As pessoas precisam localizar espaços seguros em suas casas e, quando o terremoto cair, cobrir e segurar cada membro da casa. Também é importante estocar água e lanches e garantir que haja alguns disponíveis em cada quarto, também será útil. Um terremoto violento pode romper a superfície da terra, provocar deslizamentos de terra e até mesmo liquefazer o solo saturado de água, de forma que as pessoas também devem estar preparadas para evacuar a qualquer momento. Os especialistas não podem apontar quando o grande tremor vai acontecer e se ele será tão grande quanto eles estão especulando que será. Mas como a Califórnia já experimentou a sua parte de terremotos no passado, é lógico que os habitantes locais darão todos os passos necessários para minimizar os danos que podem potencialmente causar. Mas e aí, quanto tempo a Califórnia tem, na sua opinião, antes que a linha de falha de San Andreas se rompa e provoque um terremoto letal? Vai ser tão devastador quanto os especialistas pensam? Ou eles estão superestimando isso? Conte pra gente nos comentários abaixo.